Essa semana eu entrei em algumas tretas aí referente a essa história do déficit público. E por que que eu entrei nessa treta? Porque existe muita confusão, e tem gente que analisa o déficit público como se fosse uma questão de economia doméstica. Tipo, é simplesmente você gastar menos do que arrecada. É óbvio que equilíbrio fiscal é interessante, mas ele é muito difícil de se buscar nos dias de hoje por uma série de fatores. Talvez a gente possa discutir isso mais para frente. Mas essa história de tratar o déficit público ou a economia do governo, né, ou as finanças públicas como a gente trata a nossa economia doméstica não faz muito sentido, porque o governo tem uma série de instrumentos de financiamento e tem uma lógica de funcionamento completamente diferente. Então, é ótimo que a gente consiga simplificar o debate falando que, não, realmente essa história do déficit público, ela serve, ou seja, essa forma de explicar o déficit público como sendo gastar menos do que arrecada, ela serve para simplificar muita questão e fazer as pessoas entenderem uma situação particular do governo, que é as suas contas públicas, que é um tema até bem complexo quando a gente olha contabilidade social, que é a contabilidade do governo. No entanto, essa questão relacionada a déficit público tem uma série de nuances, e a primeira delas é que a emissão de títulos públicos cumpre uma função, ou seja, a dívida pública cumpre uma função que vai muito além de financiar os gastos do governo. Ela também cumpre uma função de estabilidade, de redução de riscos dentro do mercado financeiro. Obviamente que esse caso, quando você tem um país nos moldes parecidos com o do Brasil, por exemplo, aonde se conquistou ao longo dos anos uma situação em que a dívida pública externa, ou seja, a dívida pública que está lastreada em uma moeda que não é a moeda brasileira, ela é muito menor, ela é infinitamente menor do que a dívida que é financiada no próprio mercado interno. E você que está aí já sabe disso, porque a gente vê notícias aí toda hora da quantidade de CPFs que entraram na bolsa, e essa quantidade de CPFs também que começaram a investir. E esses investimentos, é óbvio que a bolsa não tem nada a ver com isso, mas esses investimentos, como por exemplo o Tesouro Direto, que é algo que os econocoaches aí da internet têm divulgado massivamente nos últimos anos, o Tesouro Direto é uma modalidade de título da dívida pública que está sendo financiada no mercado interno e tem uma penetração muito grande nas pessoas, investidores, pessoa física, pela sua simplicidade e pela sua característica de ter liquidez direta, ou seja, liquidez imediata, ou seja, que funciona como se fosse uma aplicação de poupança, só que paga muito melhor. Né? Então, essa história da dívida, qual que é a questão? Se a gente está emitindo dívida em moeda interna, é quase impossível que o governo dê um calote, a não ser que exista uma crise de credibilidade muito grande. E aí, muitas vezes, a gente pensa que não, mas o governo a gente está sempre desconfiando do governo. Não, ok, estamos sempre desconfiando do governo, mas se vocês pegarem na nuance, qual que é a grande questão aí? O governo, em sua relação com o mercado financeiro, para além do título da dívida pública, quem garante o redesconto, né, ou seja, quem garante o ajuste nas contas, né, no mercado de bancos, aí, entre saques e tal, em última instância é o governo. Quem regula, por exemplo, o compulsório, que é o dinheiro que o banco é obrigado a deixar no Banco Central, guardado como um colchão de proteção de risco, de liquidez, né? Ou seja, risco do banco não ter o dinheiro suficiente para arcar com as suas operações à vista num determinado momento. Então, existe também essa relação. E o título público nacional, ou seja, o título da dívida pública brasileira, ele hoje compõe a grande maioria das carteiras de investimento, dos fundos de investimento, fundos de previdência e uma série de outras modalidades de investimento que tem algum título na sua carteira exatamente para aumentar a previsibilidade, reduzir a incerteza e ancorar um pouco as expectativas dentro daquela lógica de como é que fala? Tem um termo de diversificação. Então, para além de financiar o governo, o título público também cumpre uma função
de estabilização dentro do mercado de títulos nacional, né? Ele não funciona apenas como algo que foi montado para financiar o governo, e também não é nenhum favor, né, do governo. Ou seja, esse título é necessário porque o mercado financeiro também demanda essa situação. Então é importante a gente enquadrar o problema também de outra forma, porque se a gente tivesse um governo, hipoteticamente falando, né? Eu tô falando, vou reforçar que é uma hipótese, tá? Porque na internet o pessoal costuma não entender muito bem essa história das hipóteses. Outro dia eu entrei numa treta no Threads. Se você entrar lá no Threads, no perfil do Geekonomics, você vai ver lá essa treta. Então, raciocina comigo. Imagina que o governo gastasse menos do que ele arrecada com imposto. Ou seja, nesse cenário, o governo tem um superávit. Né? Ou seja, eu gastei menos do que eu arrecadei e sobrou um dinheiro no fluxo de caixa do governo. Então, não é necessário o governo emitir título da dívida nesse cenário. Concorda? Porque ele não precisa se financiar. Ou seja, o governo cabe dentro do orçamento. Então, ele não precisa financiar no mercado externo porque não tem dívida. Ele é superavitário. O que aconteceria nessa hora? Que o governo é superavitário e a gente não tem nenhuma dívida para ser financiada via título público. O que vocês acham que aconteceria? Bom, primeiro que o mercado financeiro ia perder o principal ativo livre de risco das suas carteiras, ou seja, todos os títulos do governo, toda essa história de tesouro direto, renda fixa que a gente costuma ver no Brasil, iria ser perdida dentro do mercado financeiro, porque o governo não precisa mais emitir título. Então, nesse cenário, a incerteza no mercado financeiro aumentaria muito, né? Porque as operações elas seriam basicamente operações relacionadas a ações e a fundos de investimento que estão lastreados na economia real e não no gasto do governo, que precisa equilibrar essa história toda e com isso se submete a pagar juros de 2 pontos, no nosso caso aqui, igual está a nossa Selic no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2024. Então notem que se a gente tira o componente de dívida pública, a gente não só resolve, a gente resolve um problema do governo, mas a gente não resolve o problema da economia, porque você cria-se uma incerteza muito grande para o mercado financeiro e a tendência, na minha opinião, nesse cenário isso tem uma tendência grande de espantar alguns investidores que são muito avessos a risco, ou seja, você não tem aquele título de renda fixa ou aquele título do governo que te garante um juro no futuro. Isso é prejudicial. A volatilidade dos fundos de investimento também tende a aumentar, porque também não tem um título público como base ali de diversificação na carteira, como um título previsível, né? E com risco menor. E também você tem uma situação em que talvez o financiamento produtivo se reduza, na medida que a taxa de juros também vai praticamente... Não existe Selic nesse cenário, concorda? Porque a Selic não é a taxa base de remuneração do título da dívida pública brasileira. Se a gente não tem dívida pública, a Selic perde a função, então, consequentemente, a gente também acaba perdendo um instrumento de política monetária. O mercado financeiro perde o ativo livre de risco, né? Livre de risco, entre aspas, é um termo, a gente sabe que tem risco. Oi? Tem alguém querendo discutir aqui comigo. Então, a gente perde essa história do artigo do título livre de risco, as carteiras ficam mais voláteis e mais arriscadas, a percepção de risco do investidor muda. Na minha cabeça, pode haver uma tendência desse cara que hoje investe em tesouro direto e é mais conservador com os investimentos, procurar outra modalidade de investimento que não o mercado financeiro. Procurar, por exemplo, imóveis, ou então fundo imobiliário, né, que é algo que, apesar de estar no mercado financeiro, é algo também que é visto como um perfil mais conservador. Então, tem uma série de questões, né? E por que eu estou explicando isso? Geralmente, as pessoas tentam simplificar muito o debate em torno da dívida pública brasileira, mas o debate não pode ser simplificado, porque não é uma questão só de gastar menos do que arrecada. É uma questão de todo um sistema financeiro que é ancorado em dívida pública,
né? Ou seja, o mercado financeiro é ancorado na dívida pública brasileira. A Selic baliza um monte de coisa dentro da economia. Então, assim, não ter dívida, abolir a dívida, é algo extremamente interessante, mas é praticamente impossível de ser implementado na medida que a gente pode criar um cenário como esse de incerteza sem ter um ativo livre de risco, ou seja, garantidor do governo, entre aspas, para suportar as carteiras de investimento. E aí você pode perguntar ainda adicionalmente: ah, tá, Matosinho, mas imagina que então o banco vai comprar título do Tesouro Americano e vai colocar na carteira. É um título também livre de risco, e até um título melhor, mais estável e mais previsível que o título da dívida brasileira. Ok, isso é possível, mas talvez não seja uma boa estratégia porque você tem o componente cambial atrelado. Então, nesse cenário, você colocaria o mercado financeiro privado numa situação tipo a que o Brasil teve nas décadas aí de 80, com o seu perfil da dívida muito financiado por moeda estrangeira, principalmente dólar. Então você cria uma situação que, para além da sua dívida financiada, para além do banco, ele coloca na busca de um ativo livre de risco, que é o título do Tesouro Americano, norte-americano, ele acaba criando um outro componente de incerteza dentro da carteira, né? Mesmo sendo pré-fixado, ou seja, que as regras sejam estabelecidas antes, o componente câmbio, ou seja, taxa de câmbio entre reais e dólar, vai sempre ser um componente de instabilidade muito grande, de incerteza muito grande também. Então, nesse cenário, é muito difícil a gente imaginar que um fundo de investimento que vai ter título atrelado em moeda estrangeira e que vai também funcionar com uma variável cambial seja algo de menos risco ou menos volátil. É exatamente o contrário. Então notem que é uma complicação enorme quando a gente pensa que o governo não tem dívida, né? E quando a gente olha ao redor do mundo, a gente vê assim, pô, que país não tem dívida? E aí a gente olha para os Estados Unidos, que deve 300% do PIB, o Japão 280%, enfim, outras economias até um pouco mais. Então não é simples essa discussão, a gente precisa aprofundar um pouco mais, parar de ficar reduzindo muito essa história de o governo precisa gastar menos que arrecada e tal. E aí você vira para ele e fala assim, mas e o superávit primário? Essa regra do superávit primário é uma regra que foi criada na economia na esperança de que o governo, desconsiderando o pagamento de juros, né, ou seja, desconsiderando que ele paga para financiar a dívida, ele sobra um dinheiro. É como se fosse no DRE das empresas, é como se fosse o exercício operacional, ou seja, o lucro operacional, que o governo dê um lucro operacional, ou seja, o governo gasta menos do que ele arrecada e sobra um pouco aí, que é o déficit, que seria o superávit primário. Esse superávit primário que sobra serve para o governo ou reduzir o tamanho da dívida ou evitar novos endividamentos. Ou seja, à medida que você sobrou um dinheiro no final do mês, você não precisa recorrer ao cheque especial, que no caso do governo é a emissão de título da dívida. Então, a esperança sempre foi essa. Mas, considerando a despesa, o tamanho da despesa do governo e a distância que a gente tem entre o que se é possível gerar de superávit primário, e vamos lá, nos últimos anos a gente não tem conseguido gerar superávit primário, a gente está em déficit primário, ou seja, o operacional já não está conseguindo virar. Nesse cenário, a gente não consegue fazer essa estratégia de redução de dívida, que é o que está acontecendo agora. No entanto, eu acho lícito que exista uma cobrança do mercado e da sociedade também, do executivo, do legislativo em algumas ocasiões, para que o governo controle melhor as suas despesas e tenha um orçamento mais equilibrado. Isso seria um contrassenso a gente não defender isso. É óbvio que numa economia, em termos de orçamento, é sempre muito melhor você gastar menos do que arrecada. Só que não é simples a gente definir isso e definir qual o limite. Quando a gente olha para o mundo, considerando todas as variáveis possíveis,
considerando toda a incerteza e as expectativas que estão sempre mudando, o cenário externo é muito complexo, né? A integração econômica é muito complexa. A gente tem, por exemplo, tem guerra que aparece, tem os Estados Unidos trocando o poder, mudando completamente a sua política interna e externa, tem o próprio Fed branco americano mudando a sua política monetária, aumentando os juros, mexendo a inflação por lá. Então, nesse cenário de muita incerteza, é natural que tenha alguma dívida. Tá? E a gente precisa encarar com um pouco mais de maturidade essa dívida que o Brasil tem e, claro, com responsabilidade. No entanto, não é possível a gente pensar em definir um limite para essa dívida. Então, assim, qual que é o limite da dívida? Ninguém sabe qual é o limite. Tá? A teoria econômica não dá conta não deu conta de explicar ainda qual que é o limite da dívida. Ou pelo menos qual é o limite ideal da dívida. A grande questão aqui é o seguinte: para além da dívida, qual que é o projeto de futuro? Porque isso impacta muito na questão da dívida. Então, por exemplo, quando você olha para o futuro, a chance da Selic subir é alta ou é pequena? Por que isso? O tamanho da dívida varia diretamente, ou seja, o tamanho da dívida é diretamente proporcional à quantidade de juros ou à taxa de juros que ela está financiada. Então, se a gente está numa crescente de taxa de juros, é natural que a nossa dívida aumente, porque o juro aumentou, olha, ora bolas. Agora, quando a gente olha para a função da política monetária e pensa em juros, a gente sabe que o mandado do Banco Central é controlar a inflação. Então, a gente tem uma meta que também tem lutado aí para ser cumprida, mas quando a gente olha para a inflação, a gente tem um comportamento mais tendente à estabilidade do que à instabilidade. Ou seja, tem um comportamento com uma tendência maior a um aumento sob controle do que a um descontrole de preço. Então isso dá um pouco de tranquilidade para a gente tentar combater essa inflação não apenas com a política monetária, subindo os juros como a gente fez. Por quê? Quando a gente adota como instrumento de política monetária unicamente a taxa de juros, a gente fica refém de uma série de outras situações e a gente enquadra mal o problema. Porque não é só a taxa de juros que pode nos fazer controlar a inflação. Então a gente pode, por exemplo, a indústria está com capacidade ociosa, a gente não tem risco de uma crise de oferta, ou seja, a gente não tem risco de ter escassez de bens e de serviços, ou seja, a economia está com uma capacidade ociosa relativamente confortável. Então nesse cenário a gente pode sim estimular um pouco mais o consumo, né? Que isso não tende a ter um impacto menor na inflação. Então a gente pode sim trazer essa história do consumo como também um componente político para domar a inflação nesse cenário onde a taxa de juros talvez não seja um remédio muito adequado, ou um remédio que tem efeitos colaterais muito grandes, ou seja, porque vira uma ciranda, né? A inflação sobe um pouquinho, a gente sobe muito a taxa de juros, isso sobe muito a dívida gera incerteza, né, sobre pagamento, essa incerteza impacta o mercado fica apavorado, começa a ter fuga de capitais, igual a gente está tendo com o dólar agora, começa a ter um pânico generalizado. Esse pânico generalizado faz o quê? Com que o empresário não invista o dinheiro em produção, ou seja, fica conservador, a taxa de juros sobe, tem um trade-off aí também. Então você pega uma Selic com 2 dígitos ao ano, o cara que tem um negócio lá de varejo, por exemplo, talvez para ele seja melhor colocar parte do recurso na Selic do que investir uma nova fábrica. Então, é importante a gente considerar outras variáveis. Só a taxa de juros, a gente ficar martelando taxa de juros e olhar para a inflação e tentar esperar que ela caia, eu acho que é insuficiente. Eu acho que a economia hoje está muito mais dinâmica do que isso. Não dá para a gente ter um único remédio. Até porque esse único remédio da Selic ele pode até ser efetivo, e óbvio que ele tem uma efetividade no combate à inflação, mas ele é um remédio único, né? Ele combate a inflação a que preço?
né? Qual o efeito colateral disso? O efeito colateral de combater a inflação só com taxa de juros é você atrofiar a indústria, você atrofiar a inovação, você aumentar os juros na economia real, ou seja, você aumentar o juro e o custo do capital de giro para o empreendedor, que vai precisar desse recurso. Então você, na outra ponta, você também impacta o mercado financeiro, porque o mercado financeiro vive de financiamento, ou pelo menos deveria ser a atividade principal do mercado financeiro, viver de financiamento. Então, nota que como que isso bagunça, né, todo o ambiente. Então, só a Selic não é suficiente. A gente tem que lançar a mão de outros instrumentos. É óbvio que o pacote de corte de gasto do governo também vai ser sempre bem-vindo, né? Mas ele vai ser sempre bem-vindo desde que ele não impacte em políticas em áreas muito sensíveis para a população e para a economia real e para um projeto de país, né, pessoal? Porque não adianta a gente ter o dólar baixo, a inflação baixa, o mercado financeiro pujante e a gente continuar um país de extrema desigualdade, um país com uma educação ainda sofrível, né? Um país onde poucas pessoas têm acesso a serviços, por exemplo, de saúde de qualidade, um país que não valoriza professor, ou seja, o professor ganha mal, tem que fazer 3, 4 jornadas para ter um salário digno e para conseguir manter um nível de vida razoável. Então é importante que a gente olhe a taxa de juros, óbvio, é importante que olhe o gasto do governo, óbvio, é importante olhar a economia real também. Não existe nenhum cenário onde vai ser ruim para o mercado financeiro e para os empresários desse país que as pessoas tenham a sua renda aumentada, que as pessoas consumam mais, que as pessoas tenham acesso a serviços de melhor qualidade. Não existe cenário onde isso possa ser ruim para o empresário, né? Pelo menos para o empresário honesto, que é a grande maioria, né? Que a gente tem no país. Quem fica restringindo muito isso ou não gosta dessa ideia, ou está de má fé ou não entendeu o que está acontecendo. Então, é sempre importante pensarmos o seguinte: a discussão de taxa de juros ela é legal, é importante, déficit público também, mas também precisamos olhar os outros lados. A gente também precisa pisar no chão, colocar o pé no chão e entender qual que é o cenário e o contexto que nós temos hoje no Brasil. Um país ainda de extrema desigualdade e um país que não conseguiu evoluir. A despeito de todos os esforços e dedicação, a gente ainda tem um sistema muito ruim, que o acesso é muito ruim, né? Principalmente saúde e educação. Né? A educação brasileira faz milagre, professor faz milagre. A gente vira e mexe, vemos reportagens de professor fazendo sacrifício infinito para manter uma aula de qualidade. Então, assim, a gente precisa melhorar esses itens porque, no longo prazo, é isso que vai definir o futuro do país. Não é o mercado financeiro, sabe? O mercado financeiro vai ser um ator, é um ator importante, a gente precisa dele, mas ele não pode ser o nosso único foco. Né? Da mesma forma que o Banco Central não dá para ficar simplesmente martelando a Selic sem colocar na discussão outros setores do governo. Né? Ou seja, chamar para discussão. Essa história do Banco Central ter autonomia, ela é importante, mas a autonomia precisa ser usada com sabedoria. O Banco Central é autônomo, mas ele não é independente. Ele compõe o governo, ou seja, ele é um instrumento de governo. Ele é uma instituição ligada ao governo. Então é importante que o Banco Central não se isole, né? Ou seja, que ele participe das decisões, que ele compre algumas brigas do governo, seja qual governo for, de direita ou de esquerda, mas que ele compre algumas brigas, que ele entenda que em determinados momentos ele vai ter que bancar talvez uma taxa de juros um pouco menor dentro do mercado e criar outros instrumentos, flexibilizar o compulsório. A gente nem ouve falar disso mais, né? Flexibilizar o compulsório dos bancos, injetar um pouco mais de dinheiro na economia por outras vias, né? Enfim, ter uma interface com um tesouro diferente, né? Ou seja, participar também das discussões de despesa, incluir a discussão do pagamento de juros dentro da brincadeira, porque hoje a gente só fala de superávit ou déficit primário,
mas nós esquecemos que existe uma conta muito pujante de pagamento de juros, né, dentro do balanço de pagamentos brasileiro. Ou seja, os juros têm um peso gigantesco dentro do gasto do governo. Quando a gente fala de gasto nominal, que é o gasto geral, né, o superávit ou déficit primário, ele tira os juros da conta. A gente precisa incluir os juros na conta. A gente não está discutindo sobre equilíbrio orçamentário. A variável pagamento de juros tem que estar dentro dessa discussão, ela não pode estar fora. Então a gente fica muito tempo discutindo superávit e déficit primário, batendo no governo que ele tem que gastar menos do que ele arrecada, mas quando a gente vai analisar a ferramenta para monitorar isso, a gente desconsidera o maior pagamento do governo, que é com juros. Então não dá pra gente, ou um dos maiores, né? Eu não lembro agora de cabeça o percentual, acho que é em torno de 30 e poucos por cento são dentro do orçamento, né, do gasto do governo, 30 e poucos por cento, 32, se eu não me engano. Eu acho que eu tenho esse dado aqui, deixa eu ver. Mas enquanto isso, a gente não pode excluir esse gasto dessa conta, senão fica uma discussão muito desonesta da nossa parte, concorda? Você fala assim, a gente fica batendo que o governo tem que gastar menos, tem que aprovar pacote de redução de gastos, mas esse pacote de redução de gastos não envolve redução de gastos com juro, ora essa. Tem que envolver também o juro, não faz sentido nenhum o juro não tá na conta. Então tem que chamar o Banco Central e falar assim, Banco Central, qual que vai ser seu esforço para reduzir o pagamento de juros? Você vai cortar 1 ponto percentual da Selic? 1 ponto percentual que se corta da Selic, quanto isso não reflete no pagamento de juros do governo? Talvez até mais que 1%, porque o mercado opera futuro também, a gente não, né, tem as taxas futuras, pode criar um outro movimento de mercado com isso. Então, não dá para a gente ser desonesto e ser raso demais nessa discussão sobre déficit público. Então a gente tem que, quando for discutir déficit público, a gente tem que discutir orçamento do governo, óbvio, temos que discutir pagamento de juros, temos que discutir instrumentos de política monetária para além da Selic, temos que discutir projeto de país. Tem que saber o que a gente quer como país. A gente quer só ficar nessa corrida de ratos aí, atrás de migalha de rendimento e de um país de rentistas que não produz nada? É muito difícil. Então, assim, é uma crítica válida. Eu não critico nenhum rentista. Eu também sou, de certa forma, um rentista, que eu tenho aplicação financeira. Então, eu não acho que isso é ruim. O problema não são os rentistas, isso não tem o menor problema. Que as pessoas investam e gastem o seu dinheiro. Só que a gente precisa de mais. Né? Não é só isso, a gente não precisa fazer só isso, não é só o rentista, não é só olhar para esse lado, a gente precisa olhar para o outro lado. Eu até me enrolei, eu falei igual o Fernando Henrique agora. A gente olhar para o outro lado, a gente também precisa olhar para a economia real e a gente precisa parar com essa questão de que a economia real está relegada à segunda. Não, as pessoas precisam receber mais, o salário mínimo precisa ser maior, as pessoas precisam ter mais renda, o consumo sim é importante. A gente não pode apavorar as pessoas e criar uma situação onde as pessoas não possam consumir. Né? Então, assim, não é justo nem saudável que a gente discuta o país só pela ótica financeira. A gente tem que olhar o que está acontecendo ali no chão de fábrica. A gente precisa olhar o que está acontecendo com a população, a gente precisa entender como está a distribuição de renda, a gente precisa, igual agora, comemorar que o desemprego está na menor patamar histórico agora em dezembro de 2024, pelo dado parcial, 6,1% de desemprego apenas. A gente tem que comemorar isso e não tem nenhum sinal para o empresário ou para o investidor que a queda no desemprego pode ser algo ruim, gente. A queda do desemprego só é ruim no cenário onde o empresário tem uma taxa de juros tão alta quanto a Selic que ele não possa planejar e expandir sua produção, porque o consumo vai aumentar. Tem mais gente empregada. Então, assim, quando a gente cria uma situação onde não há estímulo a investimento, há estímulo só à aplicação financeira, fica todo mundo apavorado. A gente consegue gerar um pouco de crescimento, consegue reduzir o emprego, ou seja, o desemprego. A gente aumenta o número de pessoas que são capazes de consumir. Ou seja, são capazes de consumir os itens que a indústria está fazendo. E a gente não faz isso, é um desperdício. Não faz sentido. Então a discussão precisa evoluir.
Eu tô gravando esse vídeo, não era nem pra eu estar falando isso tudo, porque eu tô só testando aqui o meu ambiente pra ver se a luz tá legal. Mas é um tema muito fascinante, que eu vou voltar a ele aqui. Hoje foi mais um panorama geral aqui, uma tempestade de ideias, ou como dizem aqui em Minas, um toró de palpites. Mas para ser mais provocativo mesmo, para a gente entender que sim, precisamos discutir sobre gasto do governo, sobre orçamento público, sobre controle desse orçamento, sobre razoabilidade dos gastos do governo, mas também precisamos olhar para outra ponta. Né? E essa discussão precisa ter as discussões não podem ser separadas. Não dá para o Banco Central definir a taxa de juros e o resto da economia que se vire com esse dado, porque eu sou independente e sou o Banco Central. Não adianta isso. Precisa haver uma coordenação. O Banco Central precisa estar coordenado com qualquer governo que seja. Né? Não dá para o Banco Central ser um cara, uma ilha. Tipo, não, eu tô aqui, só olho a inflação e boto o juro e o resto vocês que se virem. Não faz sentido isso. Né? E em algum momento pode ser que a gente escolha comprar um pouco de inflação. O Banco Central pode fazer isso. Bancar um pouco mais de inflação, acreditando num projeto de país futuro que melhora. Aí você vai falar comigo assim, pô, mas isso é uma puta utopia que você está dizendo, né? Eu concordo, eu também acho que é uma utopia. Mas vocês também não concordam que isso seria o mais próximo do ideal que a gente tem em termos de política econômica no país? Então é importante também a gente perseguir o que seria o ideal, né? A gente não pode ser pessoas extremamente céticas e pessimistas que acreditam que a única realidade possível é a realidade que a gente está vivendo agora. A gente precisa ter um outro punch aí, um outro approach, né? Ou seja, a gente precisa acreditar que lá na frente vai ter algo melhor pra gente. Mas essa discussão de lá na frente, de futuro, ela precisa ser feita agora e precisa ser feita com maturidade, né? Entendendo as limitações do modelo que a gente tem hoje de política monetária, principalmente, entendendo as limitações que nós temos hoje em relação a gastos do governo e também entendendo que em determinados cenários, a gente vai ter que abrir mão de uma variável ou outra, ou de uma inflação, ou de um crescimento, ou de um consumo, ou do desemprego, acreditando num projeto de melhora lá na frente. Então, sempre vai haver essa necessidade. A gente não vai conseguir. Não existe essa história de equilíbrio economia, igual a gente gosta de colocar no modelo matemático que tudo se equilibra, né? Mas, na verdade, é que é um equilíbrio caótico, é um equilíbrio dinâmico. Não é assim um equilíbrio. Estamos no equilíbrio. Não é isso. Não vai ter PIB crescendo, desemprego caindo, inflação caindo. É muito difícil ter isso. Então, assim, a economia tem movimentos de instabilidade. Então a gente tem que saber lidar com isso e saber a hora de bancar certa instabilidade. Não. Vamos bancar a instabilidade do dólar. Vamos bancar a nossa moeda ser um pouco mais valorizada agora, porque a gente está enxergando um outro movimento lá na frente. Vamos bancar uma inflação um pouco maior, vamos rever essa meta, vamos flexibilizar um pouco a adoção da meta, né? E lá na frente, porque lá na frente isso vai acontecer. Vamos flexibilizar um pouco essa flutuação do câmbio. É razoável que o câmbio seja 100% flutuante no país? Aí você vai falar assim, pô, o cara já quer controlar o câmbio, isso não dá certo. Assim. Mas não é isso que o Banco Central está tentando fazer? Quando o Banco Central vende não sei quantos bilhões de dólares para segurar a cotação, o que ele está fazendo? Ele não está intervindo? A gente não está num mercado de câmbio flutuante sujo? Que o Banco Central intervém? Então, assim, já que ele intervém, por que a gente não define também uma banda cambial? O que impede a gente disso? Né? Desde que essa banda também flutue com maturidade, né? Para não ser uma banda artificial. Né? Então, assim, já que a gente já tem controle, já que o Banco Central intervém no mercado de câmbio, porque quando o Banco Central vende bilhões de dólares no mercado de câmbio mais barato para segurar a cotação do dólar para baixo, quem que vocês acham que estão sendo beneficiados com esses dólares baratos? Certamente não é a população classe média do país, né? Ou seja, tem alguém comprando esse dólar barato. Tem alguém fazendo arbitragem com esse dólar. E você não ia achar legal isso? Você ter o poder, talvez, de combinar uma piora de expectativa, um medinho de dar merda
e aí, de repente, você cria uma instabilidade e, de repente, o Banco Central tem que vender dólar barato para você mesmo, para segurar a cotação do dólar? Pois é mais complexo. Não estou levantando nenhuma teoria da conspiração, tá? Mas, assim, o problema é mais complexo do que a gente gosta de acreditar. E espero que esse vídeo tenha trazido para vocês algumas provocações para que vocês parem de achar que tudo é gastar menos do que arrecada. Vai achar que o governo tem uma caderneta, do lado esquerdo estão os recebimentos, do lado direito estão os pagamentos, e aí a única função ali que a gente deseja é que os recebimentos sejam maiores do que os gastos. A discussão de orçamento público é muito mais complexa porque o orçamento público não é apenas sobre gasto, é também sobre uma série de outras variáveis econômicas. É sobre política monetária, é sobre estabilidade no mercado financeiro, é sobre ter um ativo livre de risco para reduzir as oscilações no mercado, é sobre uma série de outras coisas que, quando a gente reduz muito essa história de gastar menos que arrecada, a gente acaba não enxergando toda a complexidade, e com isso a gente tem uma tendência muito grande a não entender o cenário completamente e ficar por aí achando que o mundo vai acabar, quando na verdade não é por aí. Ok? Bom, esse vídeo ficou muito maior do que eu pensava. Eu vou publicar ele aqui. Uma coisa sobre o canal é que eu não vou ficar me preocupando muito com edições aqui, porque eu realmente não tenho tempo para isso. É um canal que a ideia seja um vlog mesmo, para eu discutir com vocês algumas questões que me afligem no dia a dia. E é óbvio que essas questões vão ter um peso muito maior de economia e comportamento, né, porque são os assuntos que mais me mobilizam, mas eventualmente eu vou trazer outros assuntos aqui. E no próximo vídeo eu pretendo trazer a minha lista de livros para 2025. Ou seja, 12 livros, né? O pessoal, os booktubers gostam de fazer isso, então eu resolvi fazer também. Eu vou fazer uma lista aí com 12 livros da minha lista para 2025. Esses livros, óbvio, tem muita coisa de economia, tem também coisas relacionadas a comportamento, economia comportamental e afins, mas também tem um pouco de literatura da onde a gente consegue também ter uma visão crítica para discutir temas econômicos e de política baseado em literatura, que é um negócio que eu também gosto de fazer. Então, obrigado aí para quem assistiu. Se você puder clicar no sininho aí, essas coisas que o pessoal faz aí, também não tenho muito mais paciência para isso, mas se você quiser clicar aí no seguir, compartilhar com seus amigos, deixa o like, essas coisas aí, fica à vontade e ajuda o canal, é óbvio. E se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, você também pode postar seu comentário, seu elogio, sua crítica. Se achar que eu estou louco, pode me atacar no comentário. Não vou moderar comentário, então comente o que quiser e a gente vai tentando construir aqui uma visão crítica, tá? Menos preocupados em estar certos, mais preocupados em discutir alternativas e ter uma visão crítica do que está acontecendo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Valeu, tchau.